Queridos, vamos hoje ter um tempo agora com a palavra. A gente vai poder agora mergulhar na palavra. Eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É verdade, né? A palavra de Deus não volta vazia. E se você ainda é um crente que não lê a palavra, eu quero dizer a você que você não é crente. Porque crente ama ler a palavra. Porque eu vou dizer o seguinte: você é crente, você crê em quem? Jesus? Amém? Isso mesmo. Você crê em Jesus. Mas Jesus é a palavra. Que Ele é o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Como você quer passar o resto da vida com Jesus, na eternidade, se você não lê sobre Ele aqui? Você não o conhece. Você não procura conhecê-lo mais. Você vai ler final de noite, 10 minutos para dormir. Você não vai receber o melhor. Você tem que dar primícias. Honra ao Senhor com as primícias. E aí os seus celeiros ficarão cheios. Se você quer ser um profundo conhecedor da palavra, não para mostrar aos outros que você conhece a palavra, mas para você edificar a si mesmo. Para você se tornar um homem sábio, né? A gente precisa ser o homem, o varão abençoado que conhece a palavra do Senhor. A mulher sábia. O homem sábio não senta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer, viu, queridos? Eu não estou dando uma desculpa para ser cristão, não. Não é um peso ser cristão. Não é um saco ser crente. É um prazer. É uma honra. Jesus não é laranja podre na beira da estrada que a gente oferece para dar desconto, não. Jesus é o melhor. Jesus é o melhor. Falar dele é maravilhoso. Homens e mulheres deixaram profissões poderosas, deixaram coisas que o mundo poderia dar, só para ter o prazer de anunciar Jesus. Você já pensou nisso? Você já pensou? Quem o tem de verdade nunca o deixa. Ter Jesus é a melhor coisa da terra. E é uma coisa que nos prepara para o céu. Então, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E tudo quanto esse homem faz, prosperará. Quer dizer, querido, prosperidade não é fazer serão, não é trabalhar mais, não é ficar engando, não é falcatruas, não é dar um jeitinho. Sabe, prosperidade é meditar na palavra do Senhor. Sabe o que Deus falou para Josué? Tinha as nações para Josué conquistar. Tinha um mundo para Josué conquistar inteiro, gigantes, promessas, cachos de uva, casas que ele não construiu, cisternas que ele não cavou, árvores que ele não plantou. Havia riquezas para ele construir e distribuir entre as tribos de Israel. As 12 tribos, cada um teria uma parte, um quinhão. E ele precisava ser um homem sábio, porque Moisés tinha acabado de morrer. E ele estava lidando com a morte, lidando com o futuro, lidando com os gigantes, lidando com a geração que tinha perturbado muito Moisés. E ele tinha algo de Deus tão grande para ele fazer. Vocês podem falar aqui de Bill Gates, podem falar de grandes empreendedores. Nenhum foi tão grande como Josué. Nenhum fez algo que alcançou as nações inteiras. A gente tem mania de assistir muitos filmes e ver o que os homens fizeram. Mas os homens de Deus sempre fazem mais. Os homens de Deus sempre têm mais capacidade, potencial e poder para conquistar aquilo que Deus determinou. Então, Deus deu um segredo para Josué. Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite. Só assim você vai estar preparado para fazer tudo o que eu te designei. Deus deu aquele líder de Estado, aquele homem, aquele rei, aquele presidente, aquele líder. Naquela época era praticamente um líder mundial, porque todos os poderes da terra ficaram embaixo do exército de Israel. Os grandes poderes da terra, quando viam o exército de Israel marchando, o chofar tocando na frente, o povo tocando tamborins, dançando, profetizando, os reis tremiam. Sabe por quê? Porque eles sabiam que estavam diante do maior poder ambulante da terra. Era o exército do Deus vivo. Quando você sai daqui e recebe palavras de autoridade, você se conecta ao que Deus está fazendo aqui. Você é o maior poder ambulante andando na terra também. Porque o mesmo Deus que agiu lá, age aqui agora. Com a diferença, nós estamos num poder muito maior por causa de Jesus. Porque se naquela época eles não tinham vencido a morte, quanto mais agora que nós temos um Jesus que se levantou dos mortos. E está vivo, à direita do Pai, intercede por nós. O culto de hoje, como ser usado poderosamente pelo Espírito de Deus.
Amém? Então vamos começar. Bíblia na mão, quem não trouxe, senta junto de um crente. Amém? Brincadeira, viu, irmão? Você é bem-vindo aqui, não liga para isso. Eu sei que tem uma Bíblia aí no seu celular. E quem não trouxe, irmão, ajuda aí. Agora, os da casa, que não trouxeram Bíblia. Gosto tanto desses irmãos. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13, 1. Segura aí, porque você vai sair desse culto poderoso. Amém? Talvez você tenha assistido, o máximo que você assistiu de poderoso foi as Superpoderosas. Esquece as Superpoderosas. Lindinha, florzinha, sei lá o que era aquilo, né? Docinho, mana. Docinho, lindinha, e como era o nome da outra? Florzinha, né? Hoje quem vos fala é fofinha. Vamos entrar no superpoder do Espírito de Deus. Nada de fofinha, florzinha, nem bonitinha, mas o superpoder do Espírito de Deus que está à sua disposição. Amém? Você crê nisso? Bote a mão no seu coração. Eu creio, em nome de Jesus, que eu vou receber tudo essa noite que o Senhor tem para minha vida. Eu vou receber poder do Espírito Santo para vencer batalhas, para fazer proezas e entrar nas promessas que Deus reservou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, você falou. Não fui eu, foi você. Quem ficou calado, tudo bem. Mas quem falou, você decretou isso sobre a sua vida. E o seu decreto tem poder. Amém? Você lançou o seu DNA agora. O profeta olhou para o vale de ossos secos, que ele fez? Boa, Maria. Marisa, tu é uma bênção, Maria. Pensa, essa aqui participa. Oxalá que todos participassem assim, né? Vocês talvez digam assim, que termo é esse? Era um termo que se usava antigamente nas primeiras Bíblias, você sabia disso? Oxalá, quem tem a versão Oxalá? Tu é velho, irmão. Essa era a Bíblia da minha avó que eu herdei. Oxalá. Então diz assim, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos. Ok, pode tirar. Então eu aprendi já uma coisa aqui essa noite. Tem dois tipos de línguas. A dos seres humanos, a dos anjos. Então ela existe, ok? Você pode não falar. Eu não falo alemão, mas eu sei que alemão existe. Você pode não falar em línguas, mas existe. E está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia pode ser seu. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, quer dizer que existe a linguagem dos anjos. Quer dizer que existe uma linguagem que você tem com Deus, que o diabo não pode interceptar. Vamos ver? Eu não compreendo alemão. Duas pessoas conversando em alemão, eu chego. Eu posso pegar a conversa? Tem duas pessoas aqui conversando em hebraico. Aqui é a faculdade da igreja, Família 61, e está ensinando hebraico. E algumas pessoas já estão falando fluentemente. Gustavo, você poderia dizer algumas palavras aqui em hebraico? Não, Milky. Você não disse que ia se declarar para Leda hoje em hebraico? É o outro Gustavo? Mas não é você não. Umas duas frases em hebraico. Não pode. Torran. Eles estão aprendendo hebraico aqui na faculdade. Denis. Denis, família. Muito bem. Aleluia. Olha aí, gente. Por preço de banana, a faculdade aqui ensina a falar em hebraico. Cara, de onde eu vim. Oh, glória. O que é que acontece? Quando duas pessoas estão falando numa língua e a terceira chega, eu posso interceptar a conversa?
Eu posso escutar e discernir e pegar o que estão conversando? Não. Sabe por quê? Porque eu não conheço essa língua, não é verdade? E quando eu não conheço uma língua, eu não posso interceptar. É como frequência de rádio. Você às vezes põe o rádio numa frequência que você pode captar o que as outras pessoas estão falando, não é? Quem já trabalhou com rádio, eu tive uma época, um tempo que eu trabalhava com motoqueiros e eu cuidava dos motoqueiros o dia inteiro falando por rádio. E eu tinha que estar na frequência dos motoqueiros para pedir para eles fazerem as buscas dos documentos. Mas às vezes acontecia que eu estava com um rádio e eu entrava na frequência de outros motoqueiros que estavam trabalhando na mesma frequência que eu trabalhava com os motoqueiros que eu liderava. O que é que acontecia? Eles acabavam escutando minha conversa com os meus motoqueiros. Por quê? Porque eles podiam interceptar. A gente já aprendeu isso. Na guerra do Iraque, os Estados Unidos precisou desenvolver métodos que a gente não fosse interceptado para não haver roubo de estruturas bélicas para poder vencer as batalhas. Então, o americano desenvolveu várias frequências que o Iraque não podia alcançar, para eles serem mais rápidos e terem os pontos, as cabeças de pontes, para eles alcançarem os territórios do inimigo. Então, a gente entendeu que falar em línguas é um tipo de estrutura bélica para você vencer batalhas. Amém? Em Efésios, fala algo, Efésios 6:12. Eu não sei se eu botei 12. Será que eu botei o 12? Botei? Você vai ver um pouco sobre o que é uma guerra, o que é ser bélico, o que é um confronto. Será que dá para tu salvar o 12? Se não der, eu leio. O que a gente entende? Quando Deus falou em armadura do crente, Deus estava falando então de quê? Quem usa armadura é para quê? Para ir para o shopping? A gente usa armadura para ir para a praia? A gente usa armadura para ir para férias? Não, a gente usa armadura para a guerra. Então Deus nos deu autoridade para ter armaduras para vencer guerras. Nem que você queira ou não, você está em guerra. Existe uma guerra, uma luta do mal contra o bem, da carne contra o espírito. E também existem guerras maiores, as guerras dos principados e potestades, aonde? Nas regiões celestiais. Então é claro que existe uma guerra. O lugar dessa guerra Deus já nos entregou, que é nas regiões celestiais. E para isso você precisa de uma frequência, para que a sua vida, as suas orações e seus sonhos não sejam interceptados. Como nós estamos nos posicionando na guerra e o que nós temos recebido. Deixa eu pegar aqui Efésios 6:12 rapidamente e vou ler para vocês o que diz sobre esse tipo de guerra que a gente tem enfrentado. Diz o seguinte: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, não é carne nem sangue a sua luta. Você não está em guerra com seu pai, você não está em guerra com a sua mãe, você não está em guerra com seu irmão, nem com a sua sogra. Não existe a guerra contra as pessoas que estão em sua volta. A nossa guerra é contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer então que eu falo com Deus, eu oro a Deus, e Deus está entronizado nos céus. A Bíblia diz que nós estamos assentados, Efésios 1, não precisa botar, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Você, o seu lugar hoje, todo mundo ocupa um lugar espiritual. Talvez você esteja em dúvida qual é o seu. Mas aqueles que creem em Cristo, eles já estão sentados, já estão, eles não vão estar. Nós já estamos sentados, porque eu estou aqui em corpo, mas o meu espírito está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Se cada crente tivesse mais discernimento sobre isso, ele ficaria menos suscetível ao inimigo. Ele saberia mais qual é o lugar dele. Ele saberia mais qual é o potencial que Jesus executa através da vida dele. O grande problema dos crentes é que eles se sentem carnais demais. Só que nós não somos carnais tendo uma experiência espiritual. Nós somos espirituais tendo uma experiência carnal. Você é espiritual tendo uma experiência aqui na terra. E não uma carnal tendo uma experiência de vez em quando espiritual. Nós estamos ligados a Cristo nesse exato momento.
Você está sentado na beira-mar 114, mas o seu espírito está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Esse é o seu lugar, essa é a sua autoridade. Talvez isso seja novo para você. É por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso, às vezes, praticar uma coisa várias vezes até que ela se torne real para mim. A primeira vez que você ganha um carro novo, eu me lembro a primeira vez que meu pai me deu um carro, eu passei 2 meses sem acreditar que eu tinha um carro. Eu passei 2 meses olhando, será que esse carro é meu? Meu Deus, que emoção. Depois a gente vai se acostumando, principalmente quando é coisas materiais. Mas de início, você ainda fica, né? Nossa, será? A moça quando casa, meu Deus, será que realmente eu estou casada? Acordando aqui nessa casa, essas panelas, essa geladeira, esses paninhos de prato. Você fica, não é? Como quem sonha. Mas você vai passar um tempo para agir como mulher casada. De início você ainda vai aprender. Tem dia que você vai dizer, eu quero subir na casa da minha mãe hoje. Não, você casou. Aí você descobre, nossa, eu casei mesmo, não posso mais dormir na casa da minha mãe quando eu quero. Posso sair com a minha mãe e chegar a hora que eu quero? Não, eu gosto de jantar com você. Eu casei. Então a ficha vai caindo gradativamente, até você se portar como tal. Você recebe uma coisa e vai passando um tempo para aprender a se portar como tal. Essa noite eu estou aprendendo coisas que eu vou começar a me portar como tal. Amém? Então, eu preciso orar. Eu preciso ter uma ligação com Deus. Mas aonde estão os principados e potestades? Então eu vou precisar mudar minha tática de guerra, porque eu estou levando porrada do inimigo. Eu vou precisar ter uma nova dimensão espiritual. Eu vou precisar ser cheio do poder do Espírito de Deus em algumas áreas da minha vida, porque eu acho que está havendo alguma frequência errada no meu rádio, que o inimigo tem roubado algumas das minhas orações. Quantos de nós somos crentes e às vezes temos uma vida de oração frustrada? Quantos de nós somos crentes e ficamos impressionados quando uma oração é respondida? Por que nós ficamos impressionados com as nossas orações serem respondidas? Porque é uma coisa para a gente tão sobrenatural quando o sobrenatural acontece. Porque deveríamos viver o sobrenatural e não o natural. Deveríamos experimentar o sobrenatural todo o tempo. E não ficarmos tão impressionados quando as nossas orações são respondidas. Pedi, buscai, porque Ele dá todo o que pede, recebe todo o que pede, recebe. Então tem alguém que às vezes está interceptando a minha frequência de rádio. 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Quando 2 pessoas estão conversando e eu não posso interceptar a conversa dos 2, eles vão ter segredos que eu nunca vou saber. Jó estava conversando com Deus. O diabo estava rodando a terra e estava vendo a conversa de Jó. E Deus disse: tem visto Jó, meu servo? Veja como ele é fiel em toda a sua casa. E Satanás disse: também? Você dá tudo a ele? Satanás estava rondando a terra. Talvez você diga, mas isso foi no Antigo Testamento. Ok, vamos para o livro do Evangelho de Pedro. O vosso adversário. Quem é seu adversário? Satanás. Lá em Pedro diz, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor. Quem anda ao derredor, não anda ao redor. Porque os anjos do Senhor estão ao redor. E Satanás está ao... Opa, tem alguém tentando escutar a minha conversa. Tem alguém tentando interceptar a minha frequência de rádio. Preciso ter uma nova unção para poder ser mais vitorioso naquilo que eu falo e naquilo que eu oro. Amém? Vamos continuar? Então diz assim, 1 Coríntios 14, você só vira a página. 1 Coríntios 14, diz assim... Versículo 2. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Quando você fala em língua, você fala a? Não fala a? Fala o a? E ninguém
Ninguém o compreende. Ninguém. 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 Principados não compreendem. Homens não compreendem. A não ser que ele seja também alguém cheio do Espírito que vai interpretar o que você está falando em línguas. Ok? Então quem fala em línguas fala. Ok. Quantos aqui têm conversado com Deus? Quantos aqui têm falado em línguas? Não precisa levantar sua mão. Quantos aqui têm falado em línguas e falado com Deus? Quem fala em línguas fala Quem fala em línguas fala Deus ia botar algo na Bíblia que não ia lhe dar? Deus ia botar algo na Bíblia que fosse demasiadamente difícil? Deus ia botar algo na Bíblia que você só recebesse se você fosse expert em português, ou que você tivesse um sacrifício tão grande e tivesse feito tanto esforço humano que você finalmente conseguisse falar em línguas? Ele faria isso? Isso é o caráter de Deus? Botar algo na Bíblia que não vai te dar. Pede, boa medida, sacudida e transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pedir e dar-se-vos-á. Deus botou línguas na Bíblia. Deus disse que a gente ia falar em línguas. Tá bom, e por que você ainda não fala? Você está esperando ser mais crente? A Bíblia diz que a salvação é para quando a pessoa está completamente pronta, purificada, limpa. Está procurando mamãe? Cadê a mamãe? Eita, olha, encontrou a mãe. Olha a alegria. Quando a gente encontra algo que a gente está procurando, a gente tem que ter a alegria dessa criança. Quando a gente encontra um tesouro precioso, quando a gente encontra a nossa família, a gente tem que ter a alegria dele. A gente tem que se mover como ele. Existem tesouros na Bíblia que a gente tem passado por cima. Não sei por causa da religiosidade. Eu não sei se é por causa do medo. Eu não sei se é porque as pessoas vão pensar da gente. Eu não sei o porquê. Mas nós, muitas vezes na terra, vivendo como miseráveis e não provamos das maravilhas que Deus tem para nós. Nós achamos que falar em línguas é para pastor, é para quem está trabalhando no ministério, é para quem se esforçou muito. Só que a Bíblia não diz isso. A salvação é de graça, apesar de ter custado muito para Jesus. Mas Ele deu isso de graça. E todas as coisas que Jesus não dá. Esses dias eu estava falando sobre a praia, o rio. Eu estava falando sobre banho de chuva. Eu estava falando sobre olhar e um coqueiro. Água de coco, que é uma coisa que se você não puder comprar, você sobe num coco e tira. Tem até uns aqui para tirar na igreja, né? Essas coisas são de graça. Você não paga para ir para a praia. Você não paga para ver a lua cheia. Você não paga para tomar banho de rio. Você não paga para tomar banho de cachoeira. É de graça. As melhores coisas da terra ainda são de graça. Porque as coisas de Deus é a graça dele que transbordou e nos deu. E uma delas é falar em línguas. Porque eu não deveria procurar falar a língua do meu pai? Porque eu não deveria procurar falar a língua que ele me entendesse? Quando eu falo a homens, e eu falo na língua dos homens, todo mundo me entende. O diabo me entende, meus irmãos me entendem, os invejosos entendem, o ímpio entende, o justo entende, e Deus me entende. Mas quando eu falo em línguas, eu estou dizendo, eu estou falando só com Deus. Eu estou falando só com meu pai. Dá licença que agora é eu e meu pai. É um ambiente impenetrável. É um ambiente blindado. É um ambiente inviolável. Inviolável? Inviolável me lembra várias palavras. Me lembra 1 Coríntios, me lembra Efésios 4. Me lembra várias palavras. Me lembra Efésios, Gálatas e Coríntios. Porque inviolável me lembra selo. Tem uma palavra aí sobre selo. Eu não sei qual foi que eu botei. Deixa eu pegar aqui. Me fala sobre selo. Sobre selo. Nossa. Deixa eu pegar aqui rapidamente. A palavra que eu fiz o meu resumo para não me perder muito e ser mais rápido e eficiente. Efésios. Eu acho que eu não botei. Mas tem 3 partes na Bíblia que diz assim: que o Senhor Jesus nos selou com o Espírito Santo da promessa.
Efésios 4:30. Pronto. Tem também Coríntios e Efésios 4:30. Ótimo esse. Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Veja se eu estou indo de acordo com o que está aí. Que é a garantia do que está por vir. O que acontece? Deus selou você com o quê? Com o Espírito Santo. O que torna você uma pessoa selada? Você se torna inviolável. Mas Ele lhe selou com o quê? Com o Espírito dEle. Ele selou sua vida com o Espírito dEle. Ele deu a você uma própria porção do Espírito. E como é que eu não falo a língua desse Espírito se eu estou selada com Ele? Que é o penhor, que é a garantia, que é a minha certeza do que eu vou receber mais na frente. Quando você compra alguma coisa, alguém lhe dá alguma garantia. Só se você for um otário não pegar garantia. Você tem garantia. Você sai com o papel assinado, você sai com a parte, você pode sair com qualquer coisa, mas sai com alguma garantia do que vai ter amanhã. É como se fosse uma parcela da herança que você vai receber. É como se fosse um adiantamento do que você tem a receber nos próximos dias. Você já sai com a garantia. Você já sai com a promessa. Você já sai com o penhor. Você já sai com o que você vai receber na frente, tendo um pouco do que você vai pegar lá na frente. Deus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Ele deu o Espírito Santo como garantia, como penhor. E Ele lhe selou com esse Espírito, lhe tornando inviolável e dizendo a você: você vai cumprir meu destino. Você é ungido. Você tem o meu próprio Espírito. Você vai a lugares que você não imaginou. Você vai dizer coisas que nunca pensou. Sua família vai provar do melhor dessa terra. Você vai comer do melhor dessa terra. Eu te darei as nações por herança. Eu estou te selando e estou garantindo o seu futuro. Amém. A Ele, a Ele, a Ele. Ele selou. Você pode hoje não estar sentindo nada, mas você tem que sentir quando a palavra é liberada. Você precisa agir como tal quando um decreto é dado na sua vida. Pessoas que têm um papel de herança na mão, elas podem ainda não estar andando no carro da herança, podem ainda não estar morando no apartamento da herança, mas elas já têm um papel da herança na mão. Ela já começa a dizer: minha filha, olha aqui, quando a herança chegar, eu vou fazer uma reforma na casa e você vai ter um quarto lá. Olha aqui, irmãos, quando a minha herança chegar, vai ter jantar lá em casa. Eu vou convidar todo mundo para passar o final de semana comigo. Sabe por que pode dizer isso? Porque já tem um penhor, já tem um selo, já pode fazer conta e pode andar como se já tivesse. Você anda como se já tivesse? Porque isso aqui é para mim e para você. Isso aqui é para mim e para você. Você tem que andar de acordo com aquilo que você já. Andando de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu não ando de acordo com o que eu vou ter. Eu ando de acordo com aquilo que eu já alcancei. E o que eu já alcancei é que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. O próprio Espírito de Deus habita em mim e habita em você. E isso tem que mudar a minha vida e a sua. Isso tem que começar a repercutir no meu modo de pensar, de falar, de deitar, de andar. Isso tem que começar a mudar em mim. Eu não posso mais me importar como se eu fosse daqui, porque eu não sou daqui. O soldado, o bom soldado, não se envolve com as coisas dessa terra. Nós não somos daqui. Porque Romanos diz que o próprio Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você tem desenvolvido os seus músculos espirituais? Porque às vezes a gente não tem botado eles para trabalhar. Às vezes a gente está deixando o espírito calado, morto. Não está deixando ele ter acesso à nossa alma, acesso às nossas escolhas, acesso à nossa vida. Nem queremos falar a língua dele. Nem queremos, nem ficamos. Não dá para ficar num culto aqui treinando. Vamos falar em língua. Não. O Espírito vai te pegar na hora que você estiver aberto para ele te pegar. O Espírito vai descer sobre você como línguas de fogo. Por que você está falando isso, pastora? Porque Pentecostes está aí. Porque Pentecostes está aí. E a gente só pode viver Pentecostes se a gente tiver tido uma Páscoa bem feita.
Quem é que nos selou? Quem é que nos garantiu? Jesus. Por isso que Jesus teve que ser Cordeiro Pascual, para eu poder ter uma parte do Espírito dele na minha vida. Quem não tem Páscoa, não tem Pentecostes. Por isso que antes que chegue Pentecostes, a gente vai aprender a ter Páscoa para viver Pentecostes. Eu não quero mais um culto de Pentecostes onde a gente vai ter danças, vai ter tambores, onde a gente vai ter tantas coisas e as pessoas não saem falando em línguas. Eu quero começar a lançar o desafio hoje. Eu quero falar a língua do meu Pai. Eu quero começar a dizer que você tem o direito e que o diabo já lhe enganou e lhe saqueou até hoje, mas não vai mais lhe saquear, em nome de Jesus. Chegou a hora de você falar com o seu pai na língua que ele vai gostar de ouvir. Eu não estou falando aqui, isso foi para a rua Azusa, isso foi para aquele tempo. Não, promessas de Deus é para agora, porque os dons de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Os dons de Deus é para agora, é para hoje. Se minha vida está em pecado, se eu estou frio espiritualmente, sabe o que está faltando na sua vida, irmão? Poder do Espírito Santo. Se você anda frio, cansado, se para vir para a igreja para você é um saco, se você está aqui é uma agonia, seu relógio incomoda, tudo em você grita, sua barriga ronca, sua cabeça dói, seu sapato aperta e você está cansado, você se arrasta no dia a dia, você não faz nada novo há muito tempo, as pressões estão exercendo sobre você 100 quilos nas suas costas, você acorda desanimado, você dorme desanimado, você vive na disposição das suas emoções, você toma atitude de acordo com emoções, você se arrasta, todas as adversidades estão contra você, a sua família está em crise, a sua casa tem confusão, a sua família não tem transformação. Eu quero dizer a você, pare tudo, puxe o freio de mão, que você está precisando ser tomado pelo Espírito de Deus. Pare tudo e seja tomado pelo Espírito de Deus. Seja tomado por aquilo que você já foi selado. Você viveu Páscoa, Jesus é o seu Cordeiro Pascual, Ele tira o pecado do mundo. O próximo passo nunca foi só a salvação. O próximo passo é viver uma vida de poder na terra. Jesus disse aos discípulos: aguardem, porque eu virei sobre vocês com o espírito de poder. Jesus disse aos discípulos, ele sabia que o cansaço ia bater, que as adversidades iam de novo engolir Pedro, que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar ele de novo. Jesus sabia que fundou a igreja, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mas ele sabia que não podia só dar à igreja a salvação, que ele precisava dar algo mais, um motivo para o qual viver, um poder no qual se movimentar, uma atmosfera de milagres, uma atmosfera de manifestações, de curas e maravilhas. É por isso que ele não só deu salvação, ele também deu o próprio Espírito que nele estava, dando poder à nova igreja que nasceu. Se você é como eu, se você veio de uma linha tradicional, como a minha, a presbiteriana, criada na presbiteriana e congregacional, me ensinaram tudo sobre salvação, me ensinaram tudo sobre ter um bom caráter, me ensinaram tudo sobre ser uma boa menina, me ensinaram tudo para não fazer desonrar meus pais, nem meus tios, nem meus avós, me ensinaram a ler Bíblia, me ensinaram a ir para a escola dominical, me ensinaram a cantar no coral, mas nunca ninguém me ensinou a andar no poder. Nunca ninguém me ensinou a andar e ter uma vida poderosa. Nunca ninguém tinha me ensinado a viver maravilhas e milagres. Nós éramos bonzinhos, nós éramos os direitinhos. Eu era a boa menina, mas eu não conhecia o poder. E minha vida era cansativa, era exaustiva, era rotineira, porque eu não estava provando o melhor. Deus não quer que seja assim com você. Ele quer te dar uma vida que você vai se entusiasmar. Ele quer te dar uma vida que você vai acordar e vai ter esperança, porque você sabe que vai ter milagre. Ele quer te dar uma vida onde você vai conversar só com Ele, numa língua que só Ele entende. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Você imaginou ser alguém? Você imaginou ser essa pessoa que a Bíblia diz e nos chama para ser?
que você discerne tudo, mas você não é discernido por ninguém? Você já imaginou ser um homem ou mulher que você vai passar pelos lugares e vai dizer: eu decreto a falência desse ponto de droga, eu decreto a falência de pagodes, eu decreto que essas pessoas vão encontrar outra forma de ganhar dinheiro, vão se converter, eu decreto que essa pessoa vai se levantar e vai ser curada desse câncer, eu decreto em nome de Jesus que esse coração vai voltar a bater, eu decreto em nome de Jesus que eu vou pisar a planta dos meus pés nas nações, eu decreto em nome de Jesus que não vai ter lugar longe para eu ir. Eu decreto em nome de Jesus que quem entrar nessa casa vai ser restaurado e restituído como família. Você já imaginou começar a decretar e as coisas se manifestarem? Você já experimentou isso? Você tem experimentado isso na sua vida cristã? Porque se a gente não está experimentando isso, tem alguma coisa errada na minha teologia e na sua. Porque não é para isso que Jesus nos chamou. Para você levar uma vida inteira comportado, levar uma vida inteira suportando Satanás pular nas suas costas, e você como um bom crente aguentar até o cemitério. Não foi para isso. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é teologia. O Evangelho não é uma faculdade. O Evangelho não é se vestir bem. O Evangelho não é uma igreja que tem um grande louvor. O Evangelho não é uma estrutura. O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho só tem uma forma de ser anunciado. Só pode ser anunciado com poder. Paulo disse: eu preciso pregar com ousadia e autoridade, como me cumpre fazê-lo. Sabe o que cumpre fazer? É aquilo que você não pode deixar de fazer de maneira nenhuma. Evangelho não se prega com papéis teológicos. Evangelho se prega com poder. Evangelho não se prega com folhas. Evangelho não se prega com conhecimento, porque Deus tornará louco a sabedoria e o conhecimento desse século, porque Ele pegou as coisas loucas do mundo, as que não são, para reduzir as que são. O Evangelho não é diploma. O Evangelho não é você saber ter pós-graduação. Tudo isso é maravilhoso se Deus te der. Use tudo, mas use tudo com poder. Use tudo com poder. Um dia eu entrei em crise e disse: Senhor, por que você mandou me formar em direito? Você devia ter me tirado logo do direito, ter me jogado logo no pastorado. Mas Ele precisava de alguém que renunciasse a alguma coisa para o amor ser maior. Às vezes Deus já pedia você para você fazer coisas que você diz: por que eu fiz isso? Você fez isso para que quando você desse para Deus, você demonstrasse um amor maior, uma renúncia maior. Porque aquilo que nada custou, nada fez. Poderia ser muito fácil eu pregar hoje cheio de papéis, mas Ele me tirou os papéis. Ele só me deu Ele, e o que Ele me deu basta. Poderíamos ter aqui papéis. Eu poderia dar a vocês hoje minha leitura teológica, mas leitura teológica não muda vidas. Leitura teológica não faz o drogado ficar são. Leitura teológica não muda coração. Leitura teológica não dá nojo do pecado. O que dá é o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É isso que nos transforma. É o próprio Espírito de Deus em nós. Em nós. Então da próxima vez que o Espírito quiser te acordar, deixa ele te acordar. Da próxima vez que você tiver que ficar horas e horas adorando, horas e horas prostrado, você fique. Porque nessa história de ficar prostrado adorando, você está sendo batizado. Você está sendo cheio. Você está sendo capacitado. O próprio Espírito de Deus está sobre você. É muito sério isso. Você já imaginou isso? A Bíblia diz que nós temos umas parcelas dos pensamentos de Cristo. E isso só é possível porque o próprio Espírito de Deus se locomoveu e veio habitar em nós. É por isso que a igreja não podia ir a lugar nenhum. É por isso que a igreja tinha que ficar ali no cenáculo, esperando esse poder. Eles não podiam fundar a igreja, eles não podiam sair curando, eles não podiam sair por aí orando, eles não podiam. Por quê? Porque eles precisavam ser capacitados do alto. Quem é que capacita? Não é um homem. O homem nada pode fazer por mim. O homem nada pode me dar se ele não tiver recebido do Pai. A gente é capacitado do alto. Deus trabalha com hierarquia.
Deus trabalha com governo. Quem não gosta de trabalhar com governo é Satanás. Quem gosta de anarquia é o cão. Porque Deus trabalha com ordem e decência. Deus trabalha mediante governos. Estou pregando aqui, não estou? Tem um cabeça sobre mim, meu marido. Estou submissa a ele. Estou debaixo da autoridade dele. Tem governo sobre a minha vida. Ah, tem um jeitinho de leão, mas em casa eu sou gatinha manhosa. Em casa eu sou mimi. Sabe? Porque não tem espaço para ter autoridade e poder no espírito, não obedecer à ordem, à hierarquia. Então, se você quer viver poder de Deus, começa a respeitar o jeito de Deus fazer as coisas. Se você quer viver milagre de Deus, começa a honrar. Começa a fazer do jeito que Deus faz. Começa a viver o jeito que Deus ensina. Porque Deus não faz em cima de escombros. Ele edifica. Ele edifica, mas vamos aqui para frente. Estou indo, viu, amados? Mas vai ser rápido. Romanos 8, 25 a 27. Me diz um grande problema aqui que todo mundo aqui pode ter. Como eu já diversas vezes tive esse problema. Mas o meu irmão Paulo aqui escrevendo para a igreja de Roma está tirando e nos ajudando. Diz assim: porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Você não está vendo? Então você tem uma chave espiritual. Aguarde com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou sobre mim. Quem quer falar em línguas, quem quer falar a língua do céu, tem que ter paciência. Tem que esperar no Senhor. Não é só sobre línguas isso, né? Vocês sabem que essa parte aí da Bíblia é tão poderosa. Ela é sobre tudo. Se eu espero pelo que eu não vejo, com paciência eu aguardo. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. O que é fraqueza? Debilidade, não conseguir fazer, de maneira nenhuma ser capaz para fazer algo, incapacidade absoluta ou relativa sobre determinado assunto ou determinado trabalho. Fraqueza é aquilo que eu não tenho condições de executar. Alguém já passou por isso? Bem, eu passei. De maneira nenhuma posso fazer. De maneira nenhuma tenho condições. De maneira nenhuma vejo saída. De maneira nenhuma vejo uma porta. Se eu correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu estou numa fraqueza absoluta. E o que a Bíblia diz? Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis. Na sua Bíblia pode ter inexprimíveis. Uma criancinha de 6 meses, como um bebezinho que teve aqui na frente, que acabou caindo, ele deve ter no seu vocabulário, rico vocabulário, 6 palavras: papá, mamã, água, né? Não, mimi e cecelo. Cecelo era Nathalie, o travesseiro. Quem entenderia? Eu quero meu cecelo, me dá meu cecelo. Quem chegasse lá em casa, o que é cecelo? O que é cecelo? Era o travesseiro. E Tiago pedia: eu quero o meu fuleira. O meu fuleira. O que é fuleira? Era um Fusca. Lembra, Tiago, do Fusca? Meu fuleiro, né? Eu vou te poupar porque teu sogro e tua sogra estão aqui. Tu tá certo? Tu entregou teus irmãos, eu vou te poupar. Tá? Orar para Tawana que ela acusou os irmãos. Olha, a gente tem o quê quando a gente é bebê? 6, 7 palavras. Palavras inexprimíveis. Quem está de perto chega. O que é que essa criança está dizendo? O que é que ele está pedindo? Um dia eu cheguei em casa e ele estava vermelho. E ele pedia lá. E a babá dele levava ele para lá e para cá. Eu cheguei e disse: minha querida, lá é água. Eu entendi. Deus entende aquilo que você diz quando está sofrendo, quando está em fraqueza, que ninguém mais pode entender. Porque Ele é seu Pai. Às vezes a dor é tão grande. Às vezes a dor da saudade é tão grande por alguém que partiu. Às vezes a situação é tão desesperadora. Às vezes a solidão é tão assustadora. Às vezes o medo é tão real que ninguém entende.
Mas através dos meus gemidos inexprimíveis, meu Pai entende. Eu quero dizer a você que os gemidos inexprimíveis, os gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente. Ele não conhece pela metade, ele conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. E encerra dizendo: somos mais que vencedores. Essa dor, essa limitação, essa saudade não falada e essa dor não expressada, ela é refletida através do meu espírito, do próprio Espírito de Deus que em mim habita, falando em línguas inexprimíveis, em gemidos. Você tem gemido diante de Deus? Você tem dito o que ninguém mais entende, mas você tem dito a Deus o que você não pode dizer a homens? Ou você tem jogado suas cargas nos homens? Quando a gente tem um bom relacionamento com Deus, a gente não precisa alugar tanto o ouvido das pessoas. Quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, quando a gente mantém a nossa linha com Deus, a gente não precisa ocupar tanto as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam: por que você se isola? Por que você está aí? Está todo mundo conversando. É porque descobrir intimidade com Deus lhe preenche de tal forma que a gente pode deixar algumas conversas para depois. A gente pode deixar alguns bate-papos para depois. A presença de Deus, quando se manifesta e você começa a trocar experiências com Deus, e você começa a falar dos seus gemidos, você tem ido a Deus com os seus gemidos, ou você decidiu conversar com alguém, ou você está fazendo terapia. Não estou nada contra a terapia, só estou dizendo que tudo é muito triste quando é um substituto da nossa intimidade com Deus. Sabe o que é luxúria? Sabe o que é imoralidade sexual? É um substituto da intimidade com Deus. Porque dentro de nós nasceu o desejo de termos intimidade e satisfação. Quando você tem intimidade com Deus, a primeira coisa que vem no seu coração, sabe o que é? Satisfação. Você fica plenamente satisfeito. Quando eu não tenho intimidade com Deus, eu vou buscar substitutos para a intimidade que eu não tenho. Então às vezes eu compenso nas drogas, às vezes eu compenso nas compras, às vezes eu compenso nos relacionamentos sexuais. Porque você pode ter sexo e não ser íntimo da pessoa. Porque sexo não é amor. Sexo é sexo e amor é amor. A gente aprendeu no cinema que quando ama, a próxima cena é a cama. Então amor é sexo? Não, a Bíblia não diz isso. Deus é amor. E você pode amar sem fazer sexo. Por isso que casais de namorados têm a obrigação de transarem antes do casamento. Porque eles entendem que estão amando muito e que precisam ter sexo. Mas sexo é a falsificação da pobreza, de uma falta de intimidade que você não teve com Deus. E precisou pular o muro para compensar algo que Deus teria lhe compensado. Então nós não estamos falando hoje aqui nessa noite de uma igreja que proíbe sexo. Ao contrário, os pastores aqui fazem e são bem felizes. Você não vê fofinho chorando pelos cantos. Você vê a alegria de Milk. A gente não está pregando isso, tá? Não, a gente prega que é bom. Mas tudo é maravilhoso quando não é um substituto falso da intimidade que a gente não teve com Deus. Seja drogas, seja compras, seja relacionamentos doentios, relacionamentos de codependência emocional. Mas isso eu vou deixar para a doutora Ilma Cunha. Esses relacionamentos de codependência, na verdade, é o substituto pobre da intimidade que eu deveria ter com Deus. Misericórdia, esse vai ser profeta e pregador da palavra. Quem é essa bênção? Jesus, bem-vindo, profeta. Oh, glória. Isso é que dá, minha filha. Você teve esse menino feito índio?
E ainda fica botando na cabeça das outras aqui para fazer igual. Meu coração não aguenta esse tipo de parto não, eu vou morrer. Se vocês não tiverem esses meninos em hospital, ainda fica me chamando para estar lá intercedendo e segurando. A avó ainda segura. Jesus, olha, então, não, tu tem parto com índio, mas nada de ter de coco em canto nenhum. Porque tem uma classe ali de escola, de partos aí. Agora, Jesus, vem cá, tem miséria. Não, fica quieta. Fica quieta. Hein? Então o que é que a gente precisa? A gente precisa ter um lugar em Deus, onde a gente vai colocar toda a dor da nossa alma, todo o anseio do nosso coração, todo o trauma, todo o medo, através de gemidos inexprimíveis. Então está dizendo aqui, querido, que você não precisa ter uma técnica de orar, que você não precisa ter um sistema teológico para entrar na presença de Deus. Está dizendo aqui que qualquer pessoa, essa noite nessa casa, vivendo em fraqueza, pode entrar na presença de Deus. E depois que você fizer tudo, você vai ser mais do que? Vocês vão dizer isso, não vai ser eu. Vocês vão ser mais? Somos mais? Bate no peito. De novo. É você. Então é em fraqueza que eu me torno mais do que vencedor. O segredo é deixar que o Espírito tome conta da situação. Tome conta de você, tome conta dos anseios, tome conta do seu medo, tome conta da fraqueza, tome conta da dor, da traição, tome conta da dor da falta, tome conta da dor da saudade. Deixe que o próprio Espírito interceda por você. Deixe que o próprio Espírito seja o juiz da sua causa. Deixe que o próprio Espírito leve a Deus o que o seu coração precisa. Suas orações serão mais eficientes. Suas orações serão assertivas. E a angústia e a ansiedade não estará mais sobre você. A ansiedade é a doença do século. Síndrome do pânico, motivada ansiedade. Quadros depressivos inexplicáveis. Não perdeu ninguém, não perdeu o emprego. Um quadro de depressão se instala. Tristeza profunda, sem desejo de comer. Cansaço de repetir a rotina. Quadros de doença psicossomática se instalam. Quadros de síndrome de pânico, quadros de distúrbios bipolares se instalam e a gente não sabe por quê. Eu vou dizer uma coisa a você, queridos. Não estejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus. Oração, súplica. Que súplica? Gemidos. O que é súplicas? Aquilo que eu não consigo explicar. Você começa a suplicar: poupa minha vida, tem misericórdia de mim, já não aguento mais. A súplica toma conta. Súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma pessoa que convive constantemente com ansiedade, que não dá descanso para o coração. A ansiedade fala numa palavra grega sobre sufocar. Quando você não ora, você sufoca nos problemas. Você sufoca. Os crentes perderam o poder de falar em línguas e estão substituindo vidas poderosas de oração no Espírito por comprimidos, por terapia, por academia, mas são substitutos pobres com a intimidade de Deus. Eu não posso trocar minha intimidade com Deus por um comprimido que me acalme. Eu não posso trocar minha intimidade com Deus correndo 6 quilômetros, andando nas montanhas de bicicleta. Eu não posso trocar minha intimidade com Deus conversando litros com alguém. Eu preciso levar o meu coração a gemidos inexprimíveis. Eu preciso me entregar completamente. Depois eu posso subir monte, eu posso andar de bicicleta, andar de caiaque, do diabo aquático, mas primeiro tem que ser Deus. Primeiro lugar, toda ansiedade tem que ser levada a Deus. A Ele. Vivemos uma religião pobre, uma religião esgotada, uma atmosfera de igreja de cansados. Não experimentamos milagres, não vivendo vidas poderosas. Somos perfeitamente comportados dentro da igreja.
perfeitamente. O pó na cara, o salto nos pés e a cara que está tudo bem. Não está nada bem. Porque a gente não está aqui para fazer um clube. A gente não está aqui para ser instituição. Você não é para se tensar nesse lugar como você vai no banco. Você não é para vir para esse lugar do jeito que você vai para o jantar na casa da sua sogra. Você está aqui porque é poder de Deus. E as coisas têm que ser manifestas. O pecado tem que ser confessado. O milagre tem que acontecer. Porque aqui não é mais um lugarzinho que você vai. Aqui é a casa de Deus. E Ele diz como quer ser adorado e como é a regra do jogo. O meu papel e o seu é me enquadrar. Eu me enquadro no plano e no propósito de Deus. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você quer conhecer um homem? Veja o quanto tempo ele tem com Deus. Você quer conhecer os frutos? Veja quanto tempo tem de intimidade com Deus. A gente só pode conhecer as pessoas se elas andam verdadeiramente com Deus, pelo fruto que elas estão dando. Vamos para frente. João 16:13. Perdão. Eu dei Mateus 26:41. Amém. Mais um. Vai anotando. Vai anotando. Prega isso à sua igreja. Leva isso. Compartilha isso. Começa a mudar as coisas à sua volta. Chama o povo da sua casa para orar. Começa a clamar para o Senhor vir com batismo no Espírito. Olha, gente, tem até Pentecoste aqui para todo mundo ser batizado, viu, gente? E o seguinte, mas a gente vai precisar de quantos dias para ser batizado? Não, eu quero hoje. Pedir e dá-se-vos-á. Pede hoje. Jesus, eu quero ser salvo. Filha, vá, daqui a um mês você volte. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado, me purificar de toda injustiça. No dia que eu peço perdão, Deus me perdoa. Ele não espera uma semana, isso quem faz é marido, mulher. Meu marido me perdoa, daqui a uma semana eu lhe perdoo. Né? Não, Jesus perdoa agora. E quando Ele perdoa você, o próximo passo é lhe encher com o Espírito dEle. Lhe selar logo, sabe por quê? Porque sela e já diz que de quem é o dono. Já está selado. Então, não espere para amanhã não, é hoje, gente. É hoje, é agora. Eu vou viver o evangelho todinho hoje, vou comer o cordeiro todo. A promessa não é para amanhã não, a promessa é para hoje. É para todos quanto receberem. Eles lhe deu o direito de serem chamados filhos. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está, mas a carne, o espírito está o quê, gente? O espírito está o quê? Marisa, eu não estou ouvindo, Marisa. Preparado. O espírito está o quê, gente? Preparado. Então é hoje. Você vai receber uma parcela do poder de Deus hoje. Amém. O Espírito já está preparado. Não é para amanhã não. Ah, eu vou vir aqui para o Pentecoste. Não, eu vou entrar nessa Kombi já falando em línguas hoje. Se brincar, essa Kombi vai ficar cheia do fogo, eu vou subir nela. Igual Elias fez. Vai a carruagem de fogo. Ei, vai ter tanto fogo na minha vida agora que eu vou dar choque. Eu vou dar choque, porque o poder de Deus vai se manifestar em mim. Não é para amanhã, não é para a próxima geração. Meus filhos, quando crescer, quem sabe que nada, eu não vou deixar meus filhos fazer nada do que eu posso fazer. Eles vão fazer, quando eu não puder mais fazer, enquanto eu estiver fazendo, eu vou fazer. Eu não vou passar o bastão agora não. Estou no páreo, pau a pau. Estou dentro. E você? Vai ser na próxima geração? É velho demais? Cansado demais? Pecado demais? Você está na casa de Deus que se resolve todos esses problemas. Você está na casa daquele que pode. Se você não resolver alguma coisa aqui, você não vai resolver lá fora. E se resolver lá fora, pode até que você se dê mal. Um dia uma moça disse: pastor, eu não sei como é que vai ser, porque aqui na igreja não arrumamos para casar. Eu disse: se você sair ainda vai ser pior, melhor ficar aqui esperando. Pois, se aqui está difícil, imagine no mundo. Então tu fica aqui e tu espera aqui. Porque se você não puder ter algo na casa de Deus, lá fora você vai ter o que o diabo tem para te dar.
Porque qualquer coisa que eu preciso, Deus tem para me dar. Porque Ele tem ampla suficiência para tudo que eu preciso da minha vida. E se a casa dele um dia não puder me dar o que eu preciso, do diabo eu não vou pegar. Eu vou esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou sobre mim. Eu fico até o Senhor vir em meu auxílio, mas eu não vou sair do lugar da promessa. Eu não quero nada do mundo, porque o mundo está posto no maligno. Deus há de suscitar aqui alguém que vai se levantar e vai ser aquilo que Deus quer que tenha na minha vida. Ué, o mob está aí. Convide, pastor Jones, mande um rapaz lá de Pinas. Jonas veio, foi tão bom, né, gente? Ou mande uma moça, né? Eu não vou dizer o nome do rapaz aqui, para não botar ninguém em situação difícil. Que bem que eu devia hoje aprontar com você, que você não me tratou muito bem de manhã, mas eu vou te poupar, tá? Mas Deus pode levantar, queridos. Deus pode trazer. Deus pode fazer. Agora uma coisa eu sei. Deus faz da casa dele para fora, porque a lei sairá de Sião. A lei sai daqui. Meu papel. Então, vamos para o próximo. Rápido, rápido. Porque a hora passa. Mas veja bem, Fantástico está uma porcaria hoje. Faustão ninguém aguenta mais. Aquele programa de Faustão, depois vem um Fantástico, só coisa ruim. Aquelas conversas de político que ninguém aguenta mais. Não é? O Band Espetacular também não está essas coisas todas. Aquele Domingo Espetacular do Band. Quer dizer, e o Netflix, esses filmes que vocês já assistiram, também não vai valer a pena. Vamos ficar por aqui mesmo. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Jesus está falando com os discípulos. Jesus está anunciando o que é que o Espírito ia fazer. Olha, Jesus já foi, já subiu às alturas, o Espírito já desceu. Então tá bom, isso já é uma verdade, isso não é quando ele vier, ok? Tem promessas que vão acontecer, tem promessas que estão acontecendo e tem promessas que já aconteceram. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a quê? A toda verdade. O Espírito de Deus leva você à verdade. É por isso que você diz, meu Deus, eu não conhecia aquela pessoa. Quer dizer, a pessoa não mudou, era você que não enxergava. Não é a pessoa, agora eu sei quem ela é. Não, ela sempre foi isso, você que estava tapado e não via. Porque Deus revelou a verdade, mas a verdade estava lá o tempo todo. A verdade, ela é revelada, não é descoberta não. Descobrir, se descobriu o Brasil. Verdade, querido, ela revela. Verdade é revelada. Ah, ele mudou. Não, ele era isso, mas tu não enxergava, porque o Espírito da verdade ele não estava reinando em você. Porque quando o Espírito da verdade está reinando na gente, não tem neguinho que engane. Você passa a pessoa no raio-x. Olha assim, já diz logo. Só não diz o CPF para o diabo não ficar triste. Mas Deus revela. Agora, será que eu estou preparada para receber esse Espírito da verdade em mim? Será que eu quero? Porque se você não quiser o Espírito, você nunca vai chegar a nenhuma verdade. Vai viver uma vida mentirosa. Vai ser uma mentira a sua vida. Você já viu, falou com pessoas que, meu Deus, todo mundo vê, menos... Você já conheceu alguém assim? Todo mundo está vendo. Pois é, falta do Espírito da verdade. Então o Espírito da verdade, ele revela. Guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e revelará tudo que está por vir. 4 pontos eu botei aqui na minha Bíblia. O Espírito da verdade lhe guia toda a verdade. 2, o Espírito da verdade não fala de si mesmo. 3, o Espírito da verdade mostra toda a verdade e as coisas que estão por vir. 4, fala sobre o que tem no céu para as nossas vidas. Então, primeiro ponto. Ele me guia toda a verdade. Ele não fala de si mesmo, mas ele dirá tudo o que ouviu e me revelará todo o meu futuro. Você não quer ou não quer o espírito desse poder? Você quer ou não quer viver o espírito de poder? Você quer saber a verdade? Quer ter o espírito que vai falar do que ouviu no céu e vai revelar a você coisas do amanhã? Por acaso Deus fará alguma coisa sem revelar os seus profetas? O Espírito da verdade traz o futuro para as nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente anda com pessoas, vê pessoas, e as pessoas não entendem porque a gente investe na vida delas, e elas se sentem um nada. Mas é porque
Porque a gente não vê a pessoa como ela é hoje, a gente vê o que ela vai ser no Senhor. Porque quando Jesus nos viu, Ele não viu o nosso potencial de hoje. Pelo contrário, Ele nos encontrou quando a gente estava em pecado. Quando fomos escolhidos para você não ter nenhuma pontinha de orgulho, para você sair daqui com o rabinho entre as pernas. Sabe, perdão, porque é um título de interior, eu sou meio de interior, vocês sabem disso. Eu tenho um rabo preso interior. Mas para a gente não sair com uma pontinha de orgulho, a Bíblia diz que Jesus nos escolheu quando a gente estava mortos nos nossos delitos e pecados. Querido, não foi por causa dos seus lindos olhos azuis. Quando Ele te escolheu, tu era a escória do mundo, tu era o brinquedo de Satanás, mas Ele tem o Espírito da verdade que Ele te via no amanhã. Você pode agradecer a Jesus por isso? Você pode agradecer a Jesus? Ele não te escolheu como você está hoje. Hoje você está bonito, né? Está aprumado, mas Ele te escolheu no pecado. Jesus não teve nenhum interesse escuso com as nossas vidas. Ele não teve nenhuma motivação impura. Ele nos escolheu no pecado. Ele nos escolheu quando a gente não era nada. Isso nos dá uma garantia. Amém? O Espírito Santo fala a você o que o céu já decretou. Por que Ele fala do futuro? Estou terminando, viu, queridos? Ele fala a você o que já foi determinado do céu. Ei, não é o que você está vivendo. Não é as suas circunstâncias hoje. Não é o que você enxerga. O Espírito Santo está falando com você sobre coisas que vão acontecer na sua vida amanhã. O Espírito Santo está decretando o que Ele ouviu no céu. Por isso que eu digo, o Espírito Santo já te contou isso, eu não acredito. Porque o Espírito Santo, Ele fala do que Ele ouviu. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Veja que bichinho fofoqueiro. Ele vai no céu e escuta os decretos do Pai sobre a nossa vida e traz e conta pra gente. Você já parou para pensar? Ele está no céu, conhece o propósito do céu, conhece o que o Pai preparou de antemão sobre as nossas vidas, porque tudo que está acontecendo hoje já foi determinado antes de acontecesse, porque antes de ser Ele já era, porque antes de terminar, Ele já determinou o fim de todas as coisas. A coisa está no início e Deus já determinou como será o final. Então esse Espírito traz para você o seu futuro. Quanto mais intimidade você tem no Espírito, mais garantias você vai ter sobre o seu amanhã. Quanto mais intimidade você tem com o Espírito de Deus, mais segurança sobre o seu amanhã você terá. Porque é impossível o Espírito de Deus estar em você e você não receber os decretos do amanhã. O Espírito, quando está em nós, Ele diz amém sobre o que o Pai já decretou. Quando o Espírito está em mim, Ele começa a aprumar minha vida, Ele começa a me posicionar, Ele começa a tirar da minha vida coisas, Ele começa a tirar pessoas que vão atrapalhar o que o Pai já determinou sobre a minha vida. Você não sabe porquê, mas você diz, eu não senti de Deus de ir naquele lugar. Você não sabe porquê, mas você diz, eu não senti paz com aquela pessoa. Eu não sei porquê, mas eu não senti de Deus de ir e fazer uma aliança ali. Eu não sei porquê, mas eu não senti de assinar aquele contrato. Deixa eu te dizer, é porque isso não combina com o que já foi decretado no céu sobre a sua vida. Quem tem um Espírito não perde nada, só está avançando para o propósito. Quem tem o Espírito de Deus não fica perdendo tempo, ele só avança para o propósito. E você pensa que as coisas de hoje estão atrasadas, mas não, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O próprio Espírito vai testificar em seu espírito que você é filho de Deus e vai lhe capacitar para o seu futuro. Amém? Judas, terminando, Judas 19:20. Eu botei, não, perdão. Judas 19:20 diz o seguinte: estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas, e não têm o Espírito. Quem não tem o Espírito, tem uma alma dividida e traz divisão aonde vai. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais, dominados pelas paixões de suas próprias almas, não têm o Espírito. A falta desse Espírito traz desacordo e desunião aonde vai.
Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. O que é edificar? É construir. O que é edificar? Preparar os fundamentos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, edificando a fé, orando no Espírito. Você edifica a sua fé, orando no Espírito. Você edifica a sua vida para os próximos alargar de tendas dos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, orando no Espírito. Veja bem, essa igreja, ela tem um fundamento, uma fundação boa. Nós temos um problema hoje, que estamos procurando resolver no teto. Essa semana, graças a Deus, veio calculista, porque isso aqui não se faz 300 mil à vista. Isso aqui a gente tem que se mexer mesmo. Milagres de Deus. Mas a gente tem o quê? Fundação. Quando a fundação é boa, o edifício pode crescer o tanto que Deus tem. Eu não estou preocupada com cima, eu estou preocupada embaixo. Por isso que o povo diz, pastora, dá cobertura a gente, não vou dar cobertura a você não. Sabe por quê? Porque cobertura eu estou limitando até onde você deve crescer. Eu vou te dar fundamento, porque aí você cresce o tanto que Deus tem para você. Esse negócio está dando cobertura à igreja? Não dou não. A gente dá fundamentos para você ser o que Deus quer que você seja. Quando você dá cobertura, você diz a outra igreja, você só cresce até onde eu cheguei. E se Deus quiser mais? E se Deus derramar uma unção maior? E se Deus alargar tendas? Dá fundamento, querido. Porque fundamento, você faz o edifício do tamanho que for necessário. Você alarga as tendas. Você faz o edifício novo. Então, edificando a nossa fé, orando no Espírito. Querido, comece a orar no Espírito, porque Deus vai alargar você. Vai levar você para lugares que você não imaginou. Vai levar você para promoções que você não pensou. Vai trazer sua família para uma nova dimensão. Vai aprovar você para uma nova estrutura. Dá ao Senhor a edificação, orando no Espírito, porque Ele tem pressa para largar tuas tendas. Amém? Edificando a nossa fé, orando no Espírito. Terminando. Quando você ora no Espírito, você traz unção sobre a sua vida. Estou terminando, mas eu preciso que vocês ativem aí. Me ajuda aí para terminar de dar o pau no diabo que eu quero dar essa noite. Amém? Vamos continuar batendo? Vamos continuar avançando? Vamos parar de achar que é difícil. Vamos parar de achar que é desanimador. Vamos receber hoje o que o Pai tem para a gente, porque Deus não dá nada a gente. Ele não entrega uma palavra que Ele não vai cumprir no final do culto a palavra. Por que eu estou suando aqui? Por que eu estou batendo o inimigo aqui? Porque no final vocês vão estar grávidos. No final você vai estar cheio da palavra de Deus. E você vai sair daqui com capacidade para viver o que foi pregado. Porque isso é ser igreja. Você prega e a palavra de Deus não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aumente sua fé essa noite. Aumente, pegue tudo, não deixe o sono na fome lhe atrapalhar. Pega tudo hoje, diz, hoje é a noite da minha vida. Hoje é o tempo que eu vou entrar no meu novo destino. Belisca aí o irmão, manda ele calar a boca, dá umas tapas nele. Neemias deu tapa em uns, puxou o cabelo dos outros e ficou tudo legal. Qualquer coisa a gente fecha a porta e resolve aqui mesmo. É tudo família mesmo. Mas não vamos ser roubados mais. Não vamos mais ser roubados, vou pegar tudo hoje. Amém? Então, nem sempre a unção, ela vem como emoção. Muitas vezes você tem emoção, mas não tem poder. Você pode sentir arrepio, você pode sentir o cabelo levantar e ter sido só uma emoção. Mas quando tem unção, de verdade, se manifesta em poder. Por isso que a presença do Espírito Santo traz poder. Nós não precisamos de habilidades específicas para fluir em línguas, mas precisamos usar o poder do Espírito Santo para atingir todo o potencial e destino que Deus tem para as nossas vidas. Só tem um jeito de você alcançar o que Deus preparou para você. Eu vou dizer uma coisa, bota aí por favor Isaías 10, 27, Érica. Vou dizer uma coisa a você, o plano de Deus hoje é maior do que o que você é. O plano de Deus para você, você está essa noite incapacitado de realizá-lo. Você crê nisso? O que Deus preparou para você, você não tem capacidade para fazer. Está além do que você consegue hoje. Você não tem estrutura, você não tem massa espiritual, você não tem tutano para cumprir o propósito de Deus hoje.
Me perdoe lhe dizer isso. Me perdoe. Mas eu não tenho capacidade nenhuma de cumprir o propósito de Deus. E nem você. Você só vai fazer isso mediante o poder do Espírito dele. Você só cumpre o propósito de Deus se você tiver o poder do Espírito dele em você. O plano é maior do que você, é maior do que a sua estrutura, é maior do que as suas finanças, é maior do que a sua família, é maior do que tudo que você teve até hoje. Quando você olha para você, você vê o pecado, você vê sua limitação, você vê o passado, você vai escutar essa palavra, vai chegar amanhã na sua casa e você vai dizer: isso é uma utopia, porque a minha família não combina com isso. Alguém vai tentar matar o que você escutou hoje. Se não for na porta da igreja, vai ser essa semana. Alguém vai tentar tirar de você o sonho de Deus. Alguém vai tentar roubar de você o propósito de Deus. Alguém vai dizer a você que você não é capaz. Você vai se olhar no espelho amanhã e vai dizer: eu não sou capaz. Você vai se sentir totalmente ineficiente para cumprir isso. É por isso que hoje a gente vai viver isso, não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Espírito. Não é uma emoção, é uma unção, que é capacitação para fazer através do Espírito de Deus aquilo que eu não posso fazer na minha fraqueza. Isaías 10, 27. Assim naquele dia, 15 de maio, hoje é 15? 15 de maio de 2016, naquele dia hoje, 15 de maio de 2016, a carga será removida dos teus ombros. A carga, quem é que pode cumprir o propósito de Deus carregando um fardo, carregando o passado, carregando lamúrias, carregando o que a nossa família pensa da gente? O que é que sua família pensa de você? Deixa para lá. Deixa para lá. A carga será removida dos teus ombros. Porque às vezes tudo é muito bom, que maravilha, você consegue aqui ficar adorando no culto. Aí o filho chega e diz: não, mas eu estou pensando em ir embora. Eu vou atravessar o mar porque Deus tem algo comigo nas nações. Eu acho que isso não é de Deus, não. Olha, seu pai está sem dinheiro, você não estudou, você não sabe falar nenhuma língua, como é que você vai? Opa, começou aí o bombardeio, tentando interceptar o seu canal, o seu rádio com Deus. A carga será tirada dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com a opulência da tua força. Quem tem a tradução com a unção? Eu gosto dessa, que tem unção. A unção quebrará todo o jugo. Quem tem essa tradução? Essa é King James. A unção quebrará todo o jugo. Força é o próprio Espírito. Quem tem a força é o próprio Espírito de Deus. Ele vai dispersar agora, despedaçar toda a estrutura que te prendiam. Eu vou começar a partir de amanhã a ter uma vida de oração, e vou começar a orar com gemidos inexprimíveis. Eu vou falar a língua do meu Pai. Eu vou começar a me mover, não por esforço próprio, mas pela graça através de Jesus, a receber tudo que a Bíblia diz que é meu. A Bíblia diz que é para falar a língua dos homens, mas a língua dos anjos também. A Bíblia diz que quem fala em espírito fala a Deus e não fala a homens. Eu vou falar com Deus. Xaramanai, rebalabassore candalabachai. Espírito de Deus, começa a soprar agora nesse lugar. Oh Espírito de vida, o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Senhor, para o relógio agora, nós clamamos a Ti. Para agora tudo que está tirando a nossa ligação com o céu. Nós te pedimos agora, Senhor, nós te pedimos para aquietar essa igreja, aquietar o banco, aquietar as pessoas. Nós clamamos a Ti agora. Aquieta-te, aquieta-te. Orabalabachei, erebalabassou, derebalabalabachei. O próprio Espírito quebrará o jugo. O próprio Espírito quebrará o que estava sobre teus ombros. Coisas e projetos que Deus tem para você, que você estava abrindo mão. O propósito de Deus para a tua família. O propósito de Deus para o teu ministério. O propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a tua família.
sendo interceptado pelas trevas, sendo roubado. Nós declaramos agora essa noite em nome de Jesus. Todos que estão aqui, deixa a igreja no escuro, mais escuro, por favor, para a gente ter um ambiente mais de tranquilidade. Senhor, tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. A parábola fala de pessoas que foram roubadas. As sementes caíram no lugar de pedras e sufocaram. Lugares, Pai, que foram sufocando a palavra. Nós declaramos que a palavra essa noite não será saqueada, ela não será roubada, mas ela vai fazer o que apraz de cada família. A unção quebrará o jugo, a unção do Espírito quebrará todo o jugo. Eric está aqui. Eric. Tem uma música do Michael David. Xaramanai. A unção que quebra o jugo, a unção do Espírito que quebra todo o jugo, comece a ser liberada aqui, em nome de Jesus. A unção que quebra o jugo, a unção que quebra a escravidão, comece a ser liberado. Comece a tocar em vidas, comece a tocar em cada um aqui. Senhor, nós acionamos o Cordeiro Pascual, nós acionamos a Páscoa, acionamos o direito que nós temos ao Pentecostes, porque passamos pela Páscoa. Nós te pedimos agora, Espírito Santo. Há muitas pessoas aqui que estavam sendo roubadas, que nunca iam viver, nunca, estavam se enganando, estavam aprisionadas, estavam presas nas condições, nas circunstâncias. Pessoas que abriram mão dos seus sonhos, pessoas que abriram mão de milagres, pessoas que estavam levando uma vida miserável, uma vida arrastada, uma vida sem esperança, sem avivamento, uma vida maquineira, uma vida rotineira, uma vida robótica, e que não estava provando do poder que o Espírito de Deus tem para liberar. Eles estavam todos reunidos num só lugar, até que veio o Espírito Santo como línguas de fogo e capacitou aqueles homens, e eles mudaram o mundo. Nós estamos vivendo os dias finais da terra, e nós queremos essa noite, em nome de Jesus, receber a promessa do Espírito Santo, para fazer coisas que a gente nunca imaginou, para viver coisas que a gente nunca pensou. Senhor, há livros aqui a serem escritos, há CDs aqui a serem gravados, há famílias a serem restauradas, há viagens a serem feitas, há pessoas a serem salvas, e todos esses milagres já estão aqui dentro dessa casa essa noite. Nós já podemos ver igrejas se levantando, nós já podemos ver pastores que vão se levantar, evangelistas, profetas. Nós já podemos ver casamentos que serão restaurados, gestações que vão começar. Nós já podemos ver milagres acontecendo. Nós já podemos experimentar essa noite o teu decreto sobre cada vida de cada um aqui. Tem milagres que estão para acontecer, e não mais serão roubados. Não mais serão roubados. O Espírito de Deus, quando se manifesta, doenças são curadas, caroços se desfazem, o mal, toda obra maligna começa a despedaçar nessa noite agora, porque sobre você está vindo o poder do Espírito de Deus, a unção que quebra o jugo, a unção que quebra o jugo que está nesse lugar. Eu sei que tem pessoas aqui que abriram mão dos seus sonhos, que disse assim: esse sonho é demais para mim, eu vou me contentar com pouco. Pessoas que estão aqui nessa casa, o Espírito Santo está me revelando: você desistiu, você parou, a sua vida cristã se tornou uma vida correta, justa, mas desprovida de poder. E o Senhor está lhe chamando essa noite para você viver em poder. O poder do Espírito quebra o jugo e te anuncia coisas que estão por vir. Ele fala das coisas que ele ouviu do céu a seu respeito.
O Senhor está capacitando e derramando aqui a língua dos anjos. Eu vejo o Senhor tocando em vidas aqui. Eu vejo como um fogo. Pessoas que estão aqui, irmãos e irmãs, amados, amadas. Você abriu mão. Você está com menos e Deus tem mais para você. Você se contentou com menos. Eric vai começar a louvar uma música que eu amo muito, de Michael W. Smith. E essa música fala da presença do Espírito em nossas vidas. E enquanto esse louvor toca, eu quero que aqueles que foram tocados pelo Espírito comecem a sair dos seus lugares. Comece a sair, porque isso vai representar que você não vai mais se acomodar onde você estava. Você não vai mais se contentar e se conformar com essa situação, porque você não vai mais lidar com a sua capacitação, mas na sua fraqueza o Espírito vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Você já está preparado hoje para falar em línguas. Não importa quando isso vai acontecer, mas eu quero que você saia daqui hoje na certeza que a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto. Se você já aceitou Jesus, você já tem o Espírito de Jesus em você. É Emmanuel, Deus conosco. O céu é o limite do que Deus vai fazer na sua vida. O céu é o limite. O que Deus quer fazer através de você é muito maior do que você já pensou. É maior do que o que você já pediu. Você nunca, se você hoje pudesse escrever, você nunca escreveria sobre o seu futuro, porque eu preciso lhe dizer algo, é maior do que o que você pensa hoje. O seu futuro é muito maior do que o que você tem hoje. Coisas grandes e poderosas é o que Ele preparou para aqueles que o amam. Por favor, não se contente com ser uma vida teológica. Experimente o poder do Espírito. A igreja primitiva era a igreja de poder. Aonde foi que nos perdemos, Senhor? Aonde foi? Nós precisamos voltar às veredas antigas. Nós precisamos voltar e pegar o que é nosso.